Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre o reinado do bom rei Jotão, que, no entanto, não agradou a Deus. Vamos procurar ler isto em 2 Reis, no capítulo 15. Aliás, é um pouco difícil até analisar a vida e o reinado de reis que tem tão pouco escrito a respeito deles. O Jotão é um deles, um bom rei, muito bom rei, mas, no entanto, nós precisamos analisar por que não deixou marcas, por que aos olhos de Deus não foi tão bom assim. A gente tem que procurar entender. Então, em 2 Reis, no capítulo 15, nos é dito que ele começou a reinar, o Jotão, filho de Uzias. Uzias foi um bom rei, reinou por 52 anos. E o Jotão, filho dele, quando o rei Uzias ficou leproso, o Jotão já começou a governar. Então ele já foi preparado desde cedo e começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando ele começou a reinar e reinou somente 16 anos em Jerusalém. Interessante, por que ele reinou só 16 anos? Fez um bom reinado, porém Deus não permitiu que esticasse mais o tempo. O pai dele reinou 52 anos, Uzias, e o Jotão reinou só 16. Ele fez o que era reto perante o Senhor e em tudo procedeu segundo o seu pai. Foi correto. É bom a gente lembrar o seguinte: para Deus não basta ser correto. Ser um crente bonzinho, de boa moral, não é suficiente para Deus. O crente bonzinho, em geral, não dá fruto. Você já reparou? Aquele crente comportado, obediente, que não perde reuniões da igreja, fiel nos dízimos, não bebe, não fuma, não joga, não briga, não arranja problema. O crente bonzinho, em geral, não dá frutos. E isso é um aspecto a refletir. E o Jotão foi desse jeito. Em tudo ele andou corretamente. Ele, de certa forma, foi fraco e omisso quando não proibiu os cultos nos altos. E o povo, ele permitia que o povo fosse nos altos sacrificar, supostamente ao Senhor. Mas era o que não deveria, porque sacrifício a Deus era somente no templo, onde estava o altar, um só altar de sacrifícios no templo. Mas quando o povo escolhia sacrificar em um outro altar, já começava uma degeneração espiritual, porque esse local já servia para outras coisas. A pessoa sacrificava um animal, depois era só o churrasco, amigos, família, dançavam, bebiam, se embebedavam e o ambiente não ficava bom. Isto nos altos. E o rei tolerou. Ele achou que aquilo era um costume já arraigado entre o povo e achou que não fazia muito mal permitir aquilo, que o povo sacrificasse nos altos. Quanto aos mais atos dele, do rei Jotão, e a tudo quanto ele fez, isso está escrito em detalhes nos anais, nos registros da história dos reis de Judá e de Israel. Registros esses que se perderam com o tempo. E então, naqueles dias, o Senhor começou a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias.
o Jotão morreu, foi sepultado e no seu lugar reinou o filho Acais. E acabou. A história do Jotão aqui no livro de Reis acabou. Muito resumida. E a gente procura então analisar essas coisas. Por que Deus começou a enviar? Começou a enviar, ou seja, foi algo gradativo. Enviar inimigos contra Jotão. Isso é uma bênção de Deus, enviar inimigos, porque a nossa tendência é nos acomodarmos. Quando Deus envia uma doença, quando Deus envia um adversário, um problema, uma dificuldade financeira, isso nos traz para mais perto de Deus e desperta a nossa fé. É Deus querendo despertar a nossa fé. A dificuldade, a adversidade, o problema acabam sendo bênção para nós, porque nós nos voltamos para Deus quando a situação fica apertada. É Deus agindo para nos ajudar a fortalecer a nossa fé, senão a gente se acomoda. A tendência natural de todos nós é nos acomodarmos. E Deus envia adversários para nos despertar a fé. Então o reinado do Jotão não foi todo tranquilo. Teve guerras, teve problemas, teve invasões de estrangeiros e aliados. Síria e Israel, Reino do Norte, se aliaram contra o Jotão que reinava em Judá. É uma situação ruim. A gente passar por esse aperto de a qualquer momento a nossa casa ser invadida por ladrões, a nossa cidade ser atacada por uma guerra, realmente é uma situação que incomoda, mas com a permissão de Deus, para a gente poder se voltar mais para o Senhor. O bom é inimigo do melhor. Deus quer o melhor, mas quando a gente se contenta com o bom, a gente se acomoda. Deus não quer crentes bonzinhos. Ele quer aqueles que produzam fruto, ainda que sejam pecadores. Ainda que pequem, mas que se arrependam e produzam frutos. Os crentes bonzinhos se acomodam na sua bondade, acham que é suficiente e não servem ao Senhor, não amam os outros que pecam, não ajudam os outros que pecam. O reinado do Jotão é um exemplo disso. Foi um rei bonzinho e que não agradou a Deus, não despertou o coração de Deus. E há uma tendência nesses casos, a uma tolerância para com os filhos. O crente bonzinho se acomoda com relação aos filhos, aos irmãos e deixa tudo correr de qualquer jeito. O crente bonzinho se acomoda. Isso é mal aos olhos de Deus. O Senhor não nos quer crentes bonzinhos. Normalmente, os crentes bonzinhos não produzem frutos. Quem produz fruto é aquele que cai, leva um tombo do pecado, mas ele se arrepende, como Davi, se levanta e ainda vai produzir frutos para o Senhor. O sangue de Jesus foi derramado pelos pecadores, não pelos bonzinhos. Os bonzinhos não precisam da graça de Deus. Eles acham que não precisam, mas também não produzem frutos. Meu irmão, receba esta exortação. Aquela situação de acomodação do Jotão gerou um monstro, que foi o filho dele, Acais. O filho Acais não foi ensinado fervorosamente nos caminhos de Deus. Ele foi criado no ambiente de uma casa acomodada e virou um monstro, dos piores, no meu entender, o pior rei de Israel, de Judá. Ele disputou com o Manassés. Um rei bonzinho como Jotão gerou um monstro, que foi o filho dele, o rei Acás. Deus quer nos alertar para isto.
você pode estar criando uma cobra dentro de casa. Quando você se acomoda e não busca a Deus, um filho seu está sendo criado para ser uma cobra. Líderes nas igrejas também, quando são líderes muito bonzinhos e deixam a igreja de qualquer jeito, podem estar gerando ali futuros bandidos e pessoas que vão azedar o ambiente. A gente precisa se prevenir. Estar na presença de Deus, orar, chorar, os problemas nos fazem bem, nos trazem para perto do Senhor. O carro apertado é que canta. Tem um ditado na minha terra que diz assim, no aperto que a gente busca mais a Deus, é na luta que a gente se consagra mais ao Senhor. Então não reclame das lutas, mas desconfie quando tudo estiver bem com você. Quando tudo estiver acomodado, quando você estiver se sentindo um crente bonzinho, tudo estiver mais ou menos na sua casa, desconfie. Desconfie, porque isso não é o normal aqui no mundo e nem é para ser o normal na vida de um cristão. Um cristão acomodado não é para ser o normal. O normal é um crente fervoroso, ganhador de almas, trabalhador, dedicado, inconformado. Isso é para ser o normal. Nem que seja à custa de muita palmada, muita pancada de Deus ou problema, mas que você nunca se conforme com este mundo. Agora, tome cuidado se você está conformada, minha irmã. Se você está sendo uma crente boazinha, se você, meu irmão, está sendo um crente bonzinho igual o Jotão, desconfie. Pode estar perto de você sendo criado uma cobra como o Acais, que foi aquele monstro, filho do Jotão. Entenda isto e se alerte enquanto é tempo.